Hoje a gente vai falar sobre o plano de oração. E o plano de oração que a gente leu essa semana, o título dele é o seguinte, né? Alegria sobre o estresse. Como criar um hábito de alegria diária, né? Então, para começar esse estudo, a gente primeiro tem que definir o que é alegria. Pessoal, então reflitam aí para vocês, o que é alegria, né? Agora que vocês já pensaram, eu vou falar. Então, aqui o estudo traz a alegria no seguinte sentido, né? Ele diz, olha, a alegria é a satisfação interna que sentimos quando buscamos bem-estar e sucesso, mesmo em meio a grande dificuldade. Isso nos faz sentir melhores e mais positivos. Porém, se difere da felicidade por poder estar presente em tempos difíceis. Então, aqui ele começa fazendo uma diferenciação, né, entre a alegria e a felicidade. O que seria a alegria? A alegria é aquela satisfação interna. Então, mesmo que você está passando por um momento muito difícil na sua vida, um momento aí difícil de reverter, uma situação complicada, mesmo assim, dentro de você, você tem aquela satisfação de que você está procurando, você está batalhando, você tem esperança de que aquilo vai passar, e isso é alegria. E aí entra também a alegria em Deus. O que é alegria em Deus? É essa esperança de que Jesus vai nos ajudar, de que Jesus vai nos tirar da situação ruim, de que Ele está conosco no meio da situação ruim, de que isso é passageiro e de que a gente vai ter uma recompensa, um momento melhor do que esse e um momento muito melhor ainda quando nossa vida acabar e a gente estiver com Jesus na graça dele, né? Isso é parte da alegria dele. Deixa eu ver aqui, o pessoal está comentando. Cris falou, fala Junão, bem-vindo. Então, bem-vindo aí, Junão, que entrou, Junão Paiva. Pessoal que entrou, seja bem-vindo aí, Arthur, Amanda, Sônia, Priscila, Fátima. Sejam muito bem-vindos, viu, pessoal? O Júnior travou, acredito que tenha voltado já, né, tio? Aí o Cristiano mandou, alegria é fruto do Espírito, por isso nossa alegria está nele, está contente em qualquer situação. É isso aí, Cris. Então, essa alegria é diferente. Mas aí eu venho questionar para você, essa alegria, como é que ela vem? É no momento que você se converte e agora você é alegre para sempre? É isso? Então, nesse estudo aqui, vai dizer que não, não é isso. É uma série de fatores que está relacionado com a alegria e a alegria é principalmente um hábito. E aí aqui vão surgir, na verdade, várias coisas em volta da alegria, né? Em volta desse sentimento, em volta desses acontecimentos que faz a gente sentir alegre, né? Sentir esperançoso, sentir forte, mesmo em situações muito difíceis. Então, pessoal, vamos passar pelos tópicos aqui. E a primeira coisa que eu queria falar é uma coisa que seria uma anti-alegria, assim, né? O estresse. Então, vamos pensar aqui comigo. O que é o estresse? Por que a gente fica estressado em alguma situação? Você vai poder falar, não sei, eu fico estressado no trabalho porque o trabalho é estressante. Só que isso é muito pouco para a gente tentar entender o que é o estresse, né? O estresse é o seguinte, por que aquele estresse existe? O estresse é um sentimento interno, certo? O estresse é uma coisa que gera dentro de você. E aqui, o estresse, na verdade, é uma resposta a uma situação externa, tá? E aqui, pessoal, eu já estou falando um pouco do lado psicológico também, que eu achei bem legal nesse estudo, que ele faz as duas coisas. Ele pega uma parte da Bíblia, também alguma parte de estudos que já foram feitos, e junta as duas coisas. Então, a gente entendendo que o estresse é isso, o estresse é algo que parte de nós. A gente pode ter um exemplo. Você acha que falar em público é estressante? Então, alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Alguns têm muita facilidade para falar em público. Você quer ver um exemplo? Alguém aí já viu, todo mundo aqui já deve ter visto, pregação do pastor Cláudio Duarte, por exemplo. Olha para mim, você acha que o Cláudio Duarte entra no público? Você acha que ele está estressado? Você acha? Provavelmente ele está preocupado com o que ele vai falar, né? Ele está pensando, mas você acha que ele está estressado no sentido do jeito que a gente fica estressado quando talvez a gente vá falar em público?
Não, por quê? Porque ele reage de uma maneira diferente, né? E aí o estudo vai mostrar que o estresse que a gente sofre tem muito a ver com o jeito que a gente reage às situações que acontecem com a gente no dia a dia, né? Aqui eu vou acabar lendo um pouquinho, que é uma parte mais técnica, e aí ele vai falar, o estudo vai falar principalmente dos pensamentos que a gente tem nessas situações, né? Poxa, quando acontece, sei lá, seu chefe vem te cobrar os resultados que você não teve, o que vem na sua cabeça? Provavelmente vai ser demissão, como é que eu vou sustentar minha família, se eu for demitido, se eu for demitido, como é que eu vou arrumar outro emprego, o que eu vou fazer da minha vida, como é que eu vou superar isso, né? É uma série de pensamentos, e repara, todos negativos, né? E esses pensamentos negativos carregam você de emoções negativas e você acaba pegando todo esse peso para dentro de você e ficando estressado, muito estressado, entendeu? Aí, às vezes você tá lá em casa, né, aí o chefe te chama para trabalhar no seu horário vago. E aí, tem gente que vai reclamando, né? Tem gente que fica estressado, né? Por quê? Será que a situação é estressante? Não. Eu conheço uma pessoa que não fica estressado com isso. E, na verdade, meu pai, né, tá aqui em casa. Eu lembro dele até hoje. Uma coisa que me marcou muito foi uma vez, né, que ele estava falando sobre a chuva, né? Porque meu pai, para quem não sabe, ele trabalha na Light, então muitas vezes quando chove, dá tempestade, dá defeito. E quando dá defeito em luz, na hora chama. Então, Natal, ele tá de plantão, Ano Novo, ele tá de plantão, às vezes feriado, domingo, quando tá em época de chuva, chama, ele tem que trabalhar, de dia, de madrugada, não importa a hora. E aí, uma vez a gente falando sobre isso, né? Eu pensei, pô, será que ele não fica irritado com isso, né? Será que não fica estressado? É claro que deve ficar na hora que chama, né? Mas eu lembro até hoje, de um dia ele chegando assim do trabalho, ele tinha trabalhado a noite inteira, né? Aí no outro dia ele acordou, estava em casa lá, e aí ele fez o seguinte comentário, ele falou: graças a Deus que chove, graças a Deus que dá defeito, e graças a Deus que eu sou chamado para trabalhar. Porque se não chovesse, se não desse defeito, eu estaria sem emprego. E aí, né? Então você vê, olha só, como é um pensamento diferente. Olha só aqui, ó, o pensamento dele está aqui, ó, no alto, no alto. Porque a gratidão a Deus por uma coisa, né, que muitos acharam estressante, mas na verdade ele está agradecendo e ele está certo. E isso é parte da alegria que vem de Deus, né? Essa forma de pensar na gente, a gente tem que ter. É um pensamento que ele cultivou e ao mesmo tempo é uma coisa que está relacionada com a alegria de Deus, né? A gratidão, porque Deus deu um emprego para ele e também um jeito diferente, né, de ver a situação. Isso é ter alegria na situação difícil. Vocês estão entendendo? Esse tipo de pensamento, isso gera dentro de nós sensações diferentes, né? Provavelmente ele não vai ter uma emoção tão negativa como se ele pensasse: ah, puxa vida, cara, que M, né? Tô me chamando para trabalhar de novo agora, eu não aguento mais. Aí ia trabalhar estressado, ia provavelmente render pior, não ia ter alegria, entendeu? Então, pessoal, aqui, ó, meu lugar tá na nossa mente. Para falar de Bíblia, né, a gente tem um exemplo excelente na Bíblia, que foi quando Paulo estava na prisão, né? Paulo estava na prisão e estava na prisão cantando e louvando ao Senhor. Por quê? Será que Paulo estava pensando assim: ai, cara, nossa, prisão, ai, cara, eu vou morrer, ai, cara, desgraça? Não, ele com certeza estava pensando: olha, Deus é grande, maravilhoso, me conservou a vida. Se ele me trouxe aqui, ele tem um propósito para eu estar aqui, né? Glória a Deus por isso também. E aí ele louvou, cantou, e aconteceram coisas, né, na prisão, né? A gente vê que uma das passagens que ele teve na prisão, né, que deu aquele terremoto, as celas se abriram, o carcereiro ia se matar, e ali foi uma oportunidade que Paulo até falou pro carcereiro, e ali se converteu um homem e a família dele depois, né? Então você vê, a gente, é claro que a gente fica tentando imaginar o que está dentro da mente de Paulo, a gente não sabe com certeza, mas ver se ele tinha esses pensamentos negativos e estressantes. Não, mesmo nessa situação difícil que era a prisão, ele tinha outro tipo de pensamento, tá certo?
Então aí a gente, voltando lá para a questão do começo, o estresse é algo interno e algo que talvez a gente mesmo esteja gerando através das nossas reações negativas às situações e dos nossos pensamentos negativos. Então, o primeiro jeito de a gente resolver um problema é entendendo como é que ele funciona, né? Então agora a gente está entendendo um pouco mais do estresse. E aí eu vou dar uma seguida aqui no meu estudo, só para eu não fugir muito. E agora nós vamos falar sobre o que Deus tem a ver com isso também, né? Bom, a alegria de Deus é completa. A alegria de Jesus, quando ele veio, era completa, porque ele tinha certeza das coisas, do plano de Deus, das coisas que Deus ia fazer, e tinha plena confiança, plena fé naquilo que ele estava fazendo, naquilo de Deus, naquilo que era o plano de Deus. Então, aí no versículo, né, até em João 16:25, ele diz, olha, em João a gente vê Jesus incentivando seus discípulos a ter a completa alegria como a alegria dele é, e aí ele até mesmo ora para que os discípulos tenham a alegria que ele tem, que é a alegria completa, né? Porque é a alegria que vem direto do Pai. E essa alegria é parte disso também, agradecer por tudo que está na sua vida, né? Por cada situação. Ao mesmo tempo que você tem a esperança, a fé em uma situação difícil, né? Que aquilo vai passar, que Deus vai te dar força, vai te ajudar. Você também acredita até no momento fácil que Deus está com você, né? Se as coisas estão boas é porque Deus está no controle. Você tem até a mesma gratidão, até no momento difícil você tem como ter a gratidão a Deus por aquilo, né? Se é um momento difícil no seu emprego, obrigado, Senhor, porque eu tenho emprego, né? Se é um momento difícil na faculdade, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a oportunidade de estar estudando, né? Deixa eu ler o comentário do Cristiano aqui. Pessoal, se quiserem comentar alguma coisa, podem comentar, que de vez em quando eu vou parar aqui, fazer uma leitura. A alegria do seu pai e de situações da Bíblia apontam para Deus. A alegria não parte de nós mesmos. Nas situações difíceis, devemos olhar para Deus, para a sua bondade permanece para sempre. Exatamente, Cris. Você vê, igual Paulo, você acha que ele ficou olhando para a situação dele? Você acha que ele ficou com pensamento negativo da puta na prisão? Não. Ele olhou para Deus e sabia que Deus tinha um propósito para ele estar ali, né? Por isso. Igual meu pai também olhou para Deus. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, né? Por isso. Então, aí nós vemos alguns exemplos, né? E se eles podem ser assim, por que não a gente também? E aqui vai dizer, é claro que isso não vem da noite para o dia. Isso é um hábito, né? A gente tem que ir construindo essa maneira de pensar, a gente tem que ir construindo esse hábito de olhar para Deus nessas situações. Não é do dia para a noite que você vai mudar isso, não. Quando você passar por uma situação difícil e já vier estressando, você já sabe, ó, peraí, não pause. O que eu posso agradecer nessa situação, né? Não vou ser hipócrita aqui com vocês, porque esse estudo fala muito para mim também, porque eu sou uma pessoa que fico extremamente estressado, principalmente quando estou em época de prova, e eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente, como pode me ajudar também, beleza? Então, a gente está baseado na Bíblia e também em estudos. Então, acredito que todos vocês aí tentando colocar em prática, e eu também, que eu não sou nenhum expert nisso, né? A gente vai ver a diferença, né? E mais do que por essa conversa, pelas palavras, a gente vai ver a diferença quando a gente for passando pelas situações. Tá joia? Então, pessoal, aí aqui, então, só para dar sequência, boa noite aí, pessoal que entrou agora. Sueli, Luiz, sejam bem-vindos. Se quiserem comentar, fiquem à vontade. Então, aí a gente já falou sobre os pensamentos. Aí aqui tem um dado interessante, olha só, essa é uma pesquisa que foi feita, né, que o autor do plano citou e falou assim, olha, um estudo feito, né, descobriu que ouvir apenas 3 minutos de más notícias pela manhã pode aumentar em 27% a chance de você relatar ter um dia ruim nas próximas 6 a 8 horas. Ou seja, aquelas notícias ruins vão te consumindo, vão te provocando pensamentos ruins, vai indo para dentro da sua mente, e aí você acaba levando aquilo para o seu dia, né? Às vezes, quando o seu dia começa estressante, já era. Pode acontecer uma coisa mó boa, né? Que se o seu dia começou estressante, sua cabeça já está meio que virada assim, para a chave para o lado ruim, né? E aí, tudo que acontecer depois vai só piorando. Às vezes acontece uma coisa normal,
e vira uma coisa estressante. Por quê? Porque você já está com a cabeça cheia de pensamentos negativos, cheia de coisas ruins, né? Sua reação à situação acaba sendo ruim. E às vezes isso ocorre até instintivamente, né? A gente às vezes nem pensa para reagir e já está reagindo de uma maneira super estressada, super ruim, né? Então, pessoal, então isso aí está muito relacionado com maneira de pensar, com maneira de reagir. E tem outros fatores também, né? Na continuidade, o plano vai dizer sobre tentar fugir ou esconder as emoções. Então, muitas vezes a gente passa por situações ruins que nos deixam tristes e a gente tenta ou esconder a tristeza ou ignorar, mas não, né? É igual falou, felicidade é diferente de alegria. Você pode ter alegria de que vai passar, que vai superar, mas muitas vezes aquela tristeza vem, né? E isso é a parte até psicológica agora, e a gente tem que encarar aquela tristeza. Se você for guardando, aquilo vai para o seu inconsciente, e aí você nem vai entender porque você está triste no seu dia a dia, mas é por causa daquelas coisas que você guardou e não enfrentou, né? E aí aquelas emoções negativas ainda estão lá. Então a gente tem que muitas vezes pensar nas emoções negativas, sim, enfrentá-las, entender por que que aconteceu e chegar e deixá-las fluírem também nesse sentido. Então isso é muito importante também, né? Aqui vai dizer aqui, ó, vou citar algumas passagens da Bíblia, ó, Filipenses 1 de 18 a 20, né? Vai falar sobre como Paulo pensou que a prisão seria uma forma de viver para Cristo e seus pensamentos sobre as circunstâncias não comunicam estresse, né? Comunicam alegria, como eu falei, né? Que estavam louvando, mesmo estando na prisão. Isso é muito parte do pensamento deles. Mas o processo é, na verdade, mais ativo que isso. Podemos escolher ativamente aquilo que queremos acreditar e depois praticar ativamente esse pensamento que queremos repetir. Então, diante desse cenário, qual tipo de pensamento que você quer repetir, né? Aí diz que isso também parte de nós, assim, nós também temos esse dever de cultivar os bons pensamentos, de trocar, de quando vier um pensamento ruim, pô, mas tem a outra parte boa, né? Para a gente poder reagir melhor às situações. Não, o pessoal comentou de novo, Sueli mandou boa noite, Su. Luizinho mandou verdade, isso aí, Luizinho, tamo junto. Cristiano falou, todos nós precisamos ter a alegria completa, assim como a alegria de Jesus. Ele diz, tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. É isso mesmo, Cris. É o texto que eu até queria citar, só que eu acabei não copiando ele aqui. É isso mesmo. E o Luiz mandou, nosso Deus é fiel, sempre, Luiz. Nosso Deus é sempre fiel. Né? Então, às vezes a gente que não é, né? A gente não consegue ser. Diego tá assistindo. Beleza? Um beijão, Valdir, pra você também, tá aí. Viu? Se quiser comentar, fica à vontade. Se quiser colocar uma experiência aí, fica à vontade que eu tô lendo também. Então, pessoal, qual o pensamento, né, que a gente quer cativar, que a gente quer fluir, que a gente quer ter, né, mesmo em situações ruins? Então, a gente tem que ter os pensamentos bons, mas uma situação de tristeza igual uma situação de perda, por exemplo, quando doente querido, situação de luto, que é muito comum, às vezes a gente tentar esconder, né, tentar ignorar. Não, é uma situação que a gente tem que enfrentar. Muitas vezes a gente não entende, mas a gente tem que buscar entender, buscar resolver aquilo na nossa mente para aquilo não ficar guardado e ficar consumindo a gente, tá bom? E agora vai vir, já estamos chegando mais para o final, e é uma parte que eu achei muito interessante também, que fala assim, sobre os prazeres instantâneos, né? Muitas vezes a gente tem uma discussão, uma situação ruim, nessas situações como discussão, briga, principalmente com pessoas próximas, é muito difícil a gente na hora tirar alguma coisa boa disso. Provavelmente a gente não vai tirar uma coisa boa disso na hora, a gente vai precisar esperar o sangue esfriar, acalmar, pensar sobre aquilo que aconteceu e aí resolver na nossa cabeça, né? Pô, fiz errado aqui, eu podia ter feito melhor, ou senão, pô, ele fez aquilo porque estava estressado com outra coisa, não sei o quê, isso não é culpa minha, não sei. Então, você precisa, talvez nesses momentos de dificuldade, é muito difícil você ter alegria na hora, provavelmente você não vai ter, né? Se esforce aí para ter os pensamentos positivos, mas também vai ser muito difícil ter os pensamentos positivos, e nessa parte não tem mais a ver com estresse, assim, no sentido da sobrecarga de trabalho, sobrecarga de prova, mas tem a ver com conflito.
E aí, no conflito, você precisa de um tempo para pensar e para entender o que estava acontecendo ali, né? Muitas vezes de cabeça quente a gente fala coisas que não queria, você acaba se reagindo no automático. E daí, o que é muito importante? Que muita gente faz, e que às vezes eu faço também, confesso. Às vezes a gente tem um conflito, tem uma briga, né? Igual briga de namorada aí, a Camila sabe, às vezes a gente discute até pelo WhatsApp, né? Até estando longe, aí você briga, e aí depois, ao invés de você pensar, de você resolver aquele conflito, para depois falar com a pessoa, o que a gente vai fazer? Ah, a gente vai mexer no celular, vai jogar um joguinho, vai ver uma série, vai, sei lá, comer um chocolate, uma comida boa, para ver se a tristeza passa, né? E aí mora um perigo muito grande, porque quando a gente faz essas coisas, né, que a gente tem meio que prazeres instantâneos, isso dá uma dopamina no nosso cérebro, e apesar de no momento parecer que a gente está se sentindo melhor, né? Pô, briguei agora, vou ali fazer, vou ignorar essa briga, vou ali jogar um joguinho, pá, tô feliz, né? Parece que eu tô gostando, e aí dá uma sensação talvez boa, mas na verdade isso está piorando a gente, porque essa situação, essa sensação de dopamina instantânea, isso na verdade, esse hábito, a gente colocar essas coisas para fazer pensando que isso vai resolver, sendo que isso não vai resolver nada. Pelo contrário, a gente vai se tornar mais suscetível a se estressar naquelas situações que a gente passou. Ou seja, vamos supor que aconteceu aí, eu briguei com a Camila aí no celular, vamos supor, né? Vou pegar aqui, tá, Camila? A gente como exemplo. Vamos supor que a gente brigou por alguma coisa. Se em vez de eu sentar, tentar entender o que aconteceu, depois parar, acalmar, para depois conversar, se em vez disso eu for, não quero nem saber. Aí eu abro, vou ficar lá no Facebook olhando, vou ficar vendo vídeo, vou fazendo outras coisas que me dão um prazer na hora, assim, ou senão eu vou, sei lá, comer um doce, um chocolate. Então, cara, na próxima vez que a gente brigar, ou senão por uma coisa muito menor, provavelmente eu vou estar me estressando de novo no futuro, entendeu? Sem falar que aquele problema que a gente teve não foi resolvido. Sem falar que eu não pensei num jeito de resolver aquilo, entendeu? Às vezes só vai, passa tudo por cima, aí depois acontece uma situação que às vezes é uma bobeira, você já está estressado de novo. Por quê? Porque não resolve os problemas antigos, ao invés disso vai fazer outra coisa, vai buscar prazer em outras coisas que não resolvem o nosso problema, entendeu? Então aí fica aí uma coisa que falou que eu achei muito legal também, uma outra dica aí do plano. O pessoal tá pegando o celular mais para perto aqui para ler os comentários. Então, esse um alerta aí, né, pra gente ter tomar cuidado com os prazeres da Bíblia. Com os prazeres da Bíblia não, né? Com os prazeres da vida, né? Eu vou até ler aqui onde está escrito isso, porque essa parte também tem fundamento bíblico, beleza? Antes eu vou só ler os comentários. Gesana Tavares, Filipenses 4, de 8 a 13. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se alguma virtude há, aí mandou de novo. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Sejam as coisas boas, né, Jesus? Camila mandou o kkkk, mas é verdade, né, Camila? É só um exemplo, galera. A gente resolve os problemas. Às vezes, né? Seria se o Senhor, só o Senhor para nos dar sabedoria nos momentos difíceis. É verdade. Por isso que a gente tem que olhar para Deus mesmo nos momentos difíceis, né? Como Paulo fez quando ele estava na prisão. Então, pessoal, falando sobre esses prazeres instantâneos, né? Então, o que o plano vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, nós nos voltamos muito às coisas para nos auxiliar a nos sentir melhores, nos auxiliar a sentir melhores e aliviar o estresse. Aí essas coisas liberam dopamina no nosso cérebro, que nos ajudam a sentir felicidade, por mais que seja naquele instante, naquele momento. E os psicólogos chamam esses produtores de dopamina de prazeres, né, que seriam os prazeres instantâneos nesse sentido. Mas é o seguinte, né, isso aqui é uma pesquisa já científica, tá bom? A base de psicólogos aí, e falou, é o seguinte, a pesquisa descobriu que se resolvermos continuamente o estresse com esses prazeres instantâneos, então não saberemos como lidar com o estresse, porque na verdade, né, a gente não está enfrentando, não está resolvendo, a gente está só colocando outra coisa para tentar esquecer isso. E aí isso traz uma incapacidade de lidar com o estresse
e só fortalece os fatores de estresse, que é aquilo que eu falei. Na próxima vez acontece uma coisa muito menor e você já está explodindo por causa daquilo. Então, pessoal, é isso aí. É claro que estou fazendo um resumo aqui, o plano fala mais aprofundado ainda. Eu recomendo muito que vocês leiam esse plano, porque eu gostei muito. E aí, fala muito no meu coração, na minha vida também, tá? Porque um monte de coisa que eu estou falando aqui, que estou passando para vocês, muitas coisas eu também preciso melhorar. Na verdade, tudo, né? E se vocês quiserem receber esse plano aí, eu posso mandar o link, é só mandar um direct para mim, ou no Instagram ou no WhatsApp. Enfim, voltando para cá. Então, é isso que o plano diz, né? A gente vê, né? Às vezes a gente quer afastar, quer dar um jeitinho, mas na verdade a gente está só piorando as coisas. É que muitas vezes as coisas são... A gente pode fazer uma relação com os músculos, né? Com musculação. Quando você treina ali, você vai enfrentando, você vai fazendo sua rotina, seu músculo vai crescendo. E se você não faz nada, fica só sedentário, fica fazendo outras coisas que não exercitam, seu músculo vai se tornar flácido, né? Vai ficar mole e você não vai ter força. Do mesmo jeito, contra o estresse. Pô, toda vez que você se estressa, você vai procurar outra coisa para resolver, um joguinho, um prazer instantâneo, sua capacidade de lidar com o estresse vai ficar fraca. Entendeu? É a mesma ideia. E se você enfrentar o estresse toda vez e conseguir lidar com isso, você vai se tornar cada vez mais forte, né? Eu acredito que no começo, né, seja ainda mais difícil, porque a gente ainda está fraco, mas conforme a gente vai lidando, a gente vai tendo força, né? Então, e é muito importante também, né, trazendo para o lado da Bíblia, a gente orar e pedir a Deus sabedoria, força para lidar com essas situações, né? Deixa eu ver, o Cristiano comentou aqui, falou assim, isso que você falou é super importante, precisamos ficar atentos aos sinais de que estamos necessitando buscar mais alegria no Senhor. Procurar ter esse hábito saudável de alegria em Jesus. Isso mesmo, Cris. E aqui, por último, né, eu vou falar, juntando tudo, falar sobre como desenvolvermos a alegria aí, fazendo um resumão de tudo que eu falei, a parte psicológica, a parte da Bíblia, principal de tudo, sempre buscar a Bíblia, buscar aprender, né? Isso também é parte dos ensinamentos de Jesus. Quando Paulo diz para a gente renovar a nossa mente, né? É para a gente sempre estar buscando entender, né? Sempre estar buscando aprender e saber o que é novo, né? O que Deus tem para nós agora, né? O que a palavra de Deus fala? Como lidar com as situações, né? Às vezes você lidar com a situação de um jeito hoje, mas talvez lendo a Bíblia, aprendendo, tendo os ensinamentos de Jesus, você encontre outra forma de lidar com aquilo. E isso é parte da renovação da sua mente, né? Mudando a sua atitude. E aqui o último tópico que eu vou falar sobre desenvolvendo a alegria. Então, primeira coisa, descubra aí os seus pensamentos negativos, quando que eles vêm, por que eles vêm, e troque por pensamentos positivos. Uma coisa muito importante aqui, repetição, porque quando você repete, aquilo acaba se tornando automático. Então, coloque pensamentos positivos na sua mente, né? Como a Gesana citou ali o texto de Filipenses, tudo que é bom, agradável, boa fama, que isso ocupe a sua mente, beleza? Segunda coisa, quando você tiver uma emoção negativa, de tristeza, muito forte, permita essas emoções, não tente esconder as emoções, pelo contrário, em frente, entenda por que isso aconteceu, né? Muitas vezes a tristeza não passa de um dia para a noite, não adianta você ficar tentando esconder, então você tem que dar vazão aos sentimentos de maneira poética. E terceiro, também muito importante, não fuja do estresse, nem das situações difíceis com um prazer, né? Aqueles prazeres instantâneos. Você pode jogar? Claro que você pode jogar, ter seu meio de diversão, mas que isso seja para o seu meio de diversão, que isso não seja jamais para fugir de alguma situação difícil ou de alguma coisa estressante, né? E aí, faça da sua alegria um hábito diário e não fuja das suas emoções com prazer. E busque a Deus acima de tudo, né? Porque essa alegria, com certeza, é a alegria que o Senhor tem para nós. E a gente precisa renovar nossa mente nesse sentido, buscar cada vez mais e olhar para Cristo, sempre, né? O Cris comentou assim. Ah, não, esse era o último comentário do Cris. Já li, então. Então, pessoal, essa aí era a devocional que eu queria deixar hoje. Eu acabei falando demais da conta, tá? Eu ia falar menos, só que toda vez que eu anoto os tópicos, eu acabo falando tudo que eu anotei nos tópicos, né? Eu acabo falando demais.
Mas eu espero que isso tenha feito vocês refletirem, pensarem, né, o que está acontecendo e tenha dado talvez uma luz, como deu para mim também esse plano de como passar por essas situações difíceis, né, de uma maneira mais assim bíblica, mas também um pouco científica, né, que tem a nossa parte, a parte que a gente tem que fazer. O Chris comentou assim: eu tô eu tô comendo a rever, eu acho que isso é errado. Meu voto lá nem tô começando a rever meu voto lá na enquete. 100% acredito que são pessoas alegres. Eu tô achando que preciso aprender a ter mais esse hábito de alegria. É verdade, Cris. Eu confesso que eu votei lá que eu era uma pessoa alegre, mas lendo isso daqui, cara, muita coisa disso aqui eu não faço, eu nunca fiz, entendeu? Eu tenho certeza que isso pode mudar bastante a forma de ver, a forma de reagir, né? E isso acaba mudando também a forma de lidar com as pessoas, certo? Então, pessoal, tentem isso em casa, show? A nossa devocional vai ficando por aqui. Eu vou fazer uma oração para encerrar essa live agora. E aí, no final, vou passar só uns recadinhos, beleza? Então, oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por mais esta live. Que o Senhor esteja conosco, Pai, esteja habitando no nosso coração, renovando as nossas mentes, renovando a mente de cada um que está aqui, Pai, que ouviu agora a sua mensagem, que isso possa fazer diferença no coração deles, possa mudar a cada um, que possa mudar o meu coração também, Pai. Peço que o Senhor nos ilumine, nos dê a sua alegria, nos dê a sua esperança, Pai, que venha do alto, que nós possamos olhar para Ti em qualquer e em todas as situações, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua grandeza, pelo seu poder, pelo seu imenso amor, pela sua misericórdia. Adorado seja pela sua majestade, Pai. O Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, então chegamos ao final aqui. Quero dizer que semana que vem vamos ter uma participação muito especial, né, Cris? O pai do Cris vai estar aqui falando junto com a gente na live. E eu aguardo vocês, viu? Semana que vem, quarta-feira, que vem, 7h30, mesmo horário. Aí a gente vai ter uma palavra muito especial, né? Provavelmente a gente vai postar alguma coisa durante a semana. E eu queria muito pedir a vocês que guardem essas palavras aí para a vida de vocês e que leiam os planos também que a gente indica, que são muito legais mesmo, viu? E se caso alguém quiser rever o que foi falado aqui, esse vídeo vai ficar salvo no nosso Instagram, sinta-se à vontade. Aí, ó, o Cris já falou, semana que vem vai ser sobre Lucas 16, de 19 a 31. E eu já sei o que está escrito lá. Se eu não me engano, é a história de quem? Jesus. Isso mesmo, a história de Jesus. A parte final, né? Pode dar um spoiler aqui, Cris? A parte que ele é condenado, crucificado e a parte que ele ressuscitou, né? Que é o centro de toda a nossa fé cristã. Então, pessoal, a parábola do rico e Lázaro. Então me enganei. Não, eu pensei que eram os capítulos, de capítulo 19 ao capítulo 31. É só os versículos 19 a 31. Isso mesmo. Mas aí, pessoal, uma palavra então sobre a palavra do rico e Lázaro. Então, pessoal, semana que vem aí, essa eu também sei, não vou dar esse spoiler, que é sobre o rico que acha que tem tudo, mas não tem nada. Então aí o pai do Cris vai falar melhor semana que vem. E eu aguardo vocês lá, viu? Qualquer coisa, qualquer sugestão, dúvidas, pode mandar aí uma mensagem no Instagram, pode mandar mensagem para mim também. Fiquem à vontade, viu? Pessoal, tchau então, até semana que vem. Vejo vocês. Aí o Cris falou, tem muito a ver com gratidão. Isso aí, então semana que vem a gente vai ver essa palavra abençoada aí com o pai do Cris, com certeza vai ser uma benção. Pessoal, fiquem com Deus, viu? Deus abençoe todos vocês. Foi muito legal ter vocês aqui. E espero ver vocês mais aqui, né? Ver vocês todas quarta-feira aí. Viu? Grande abraço. Na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar, o
Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas.